Santo. A aula de hoje é exatamente uma aula muito esperada. Sim, isso mesmo. É o símbolo do Espírito Santo. Bom, meus irmãos, antes de adentrarmos nesse assunto, que com certeza é riquíssimo, vamos falar um pouquinho sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Foi o próprio Deus que disse que o Espírito não ia estar para sempre com o homem. Você vai ver a atuação do Espírito Santo de Deus lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e quando chega exatamente em Gênesis capítulo 6, versículo 3, você vai ver que o próprio Deus disse que o Espírito Santo não ia estar para sempre com o homem. Louvado seja Deus. Bom, esse é o assunto da nossa aula, mas para já dar início, o Espírito Santo ele atuava no Antigo Testamento por meio de homens de Deus. Isso mesmo, homens fonte. Eles eram praticamente fonte, porque Moisés ele tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. Tanto que Deus pede para Moisés separar 70 para tirar dele. Então, logo entendemos que Moisés era um homem fonte, um homem que tinha o Espírito Santo de Deus. O outro homem, Elias, ele tinha também o Espírito Santo sobre a vida dele. Vê que eu notei aqui uns pontinhos que é sobre Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre esses homens. Ele é também conhecido como um homem fonte. Por quê? Porque Eliseu diz para Elias que queria uma porção dobrada do Espírito. Então ele é um homem fonte também para Eliseu. Conhecemos aqui 3 homens fonte, que é Moisés, Elias e Eliseu. Depois desses homens aqui, a gente vê que Deus ele trabalha de forma diferente na vida de cada um. Já aqui, no Bezalel, Deus trabalha de uma forma diferente. Você vai ver essa referência lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 1. Aqui você vai ver que o próprio Deus diz que nele, em Bezalel, vai habitar o Espírito Santo, claro, de inteligência, habilidade e conhecimento. Veja o que é que Deus coloca na vida de Bezalel. Habilidade, inteligência e conhecimento. Meus irmãos, logo entendemos aqui que Deus ele trabalha com cada um de uma forma. Então, já nessa aula, para iniciar, aprendemos aqui que o que Deus faz na vida do seu irmão e como ele faz é diferente da sua. Ele não vai trabalhar na sua vida exatamente do mesmo jeito que trabalhou na vida do seu irmão. Então, Deus, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na vida do ser humano, cada um de uma forma. Isso mesmo. Então, aqui o Espírito Santo trabalha na vida de Bezalel, diferente, meus irmãos, de como ele trabalhava na vida de Moisés. Você percebe que Deus ele não deu para Moisés exatamente a mesma coisa que deu para Bezalel. Ele disse, não, Bezalel, nele eu vou dar, por meio do Espírito Santo, habilidade, inteligência e conhecimento. Então, aqui a gente aprende uma coisa. Tem crente, tem gente que quer fazer tudo de uma vez, ou tudo sozinho. E aqui a gente entende que Deus, ele chama cada um com uma missão, com um propósito. Ou seja, Deus usa cada um de uma forma diferente para a obra dele. E agora ele vai usar um irmão de um jeito, o outro irmão de outro jeito, juntando os dois para o benefício da obra de Deus. Louvado seja Deus. Então já entendemos que o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ele vinha sobre o ser humano. Percebe que eu notei aqui uns pontinhos? Deixa eu ver aqui. Aqui eu notei uns pontinhos, irmãos, uns pontinhos. O Espírito Santo vinha sobre. Antigo Testamento vinha sobre, fazia um trabalho e retirava-se da vida do ser humano. Não ficava mais para sempre, porque foi o próprio Deus que disse que o Espírito Santo não ia ficar para sempre com o homem. Guarde isso aí, meus irmãos, isso é muito importante para a nossa aula. Então, primeiro o Espírito Santo estava sobre as águas, estava na terra aqui trabalhando desde o começo. E aí quando chega no capítulo 6, versículo 3, Deus diz, ele não vai continuar, vai ser retirado.
E aí ele manda sobre a vida de alguns homens, né, para um trabalho específico. E depois do trabalho feito, ele era retirado. Era assim o trabalhar do Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora, na vida dos apóstolos, meus irmãos, isso é muito interessante. Aqui no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre cada um. Vinha sobre, cobria cada um. E aí ele fazia a obra por meio do Espírito. No Novo Testamento, na vida dos apóstolos, ele estava do lado. E como é que sabemos que o Espírito Santo de Deus estava ao lado dos apóstolos? Porque você sabe que os apóstolos andavam com o nosso mestre, e o nosso mestre, ele era exatamente a fonte. Jesus e Yeshua, ele é a fonte. Então, quando Jesus chega, Jesus agora é a fonte, aqui a fonte do Espírito. E agora ele aqui com a fonte do Espírito e os seus apóstolos do lado. Então logo entendemos que os apóstolos tinham o Espírito Santo de Deus ao lado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus aqui não trabalhava como trabalhava aqui no Antigo. Por quê? Porque agora o gerador, a fonte estava aqui com eles. Jesus Cristo e Yeshua estava com os seus apóstolos. E a Bíblia diz que nele existia toda a plenitude da divindade. Louvado seja Deus. Então, os apóstolos tinham o Espírito Santo ao lado por meio de Jesus. Eles andavam ao lado de Jesus, portanto, o Espírito Santo estava ao lado dos apóstolos. Louvado seja Deus. Então, aqui você já entendeu que a fonte era Jesus Cristo estava ao lado dos seus apóstolos. Agora, outro ponto muito interessante. Depois que Jesus Cristo sobe aos céus, que o Espírito Santo desce, ele trabalha de uma forma diferente e muito profunda. Meus irmãos, aqui o Espírito Santo não vinha mais sobre. Hoje, o Espírito Santo não vem mais sobre cada ser humano, de jeito nenhum. Ele foi derramado. E aqui veja a diferença, ele vinha sobre. No Novo Testamento, eles estavam ao lado de Jesus. E hoje, o Espírito Santo de Deus está dentro. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está dentro de cada um crente. Agora, irmãos, o Espírito Santo de Deus ele não pode habitar em um coração cheio de coisa do mundo. O Espírito Santo não habita em um coração que não é transformado, em uma vida que não é transformada. Não tem como. Isso aqui não existe. Então, o Espírito Santo de Deus ele foi derramado e ele está na vida de cada um crente. De cada um homem de Deus, mulher de Deus, o Espírito Santo faz morada nesse homem, faz morada nessa mulher. Agora o segredo é como o Espírito Santo vai morar em uma vida que desagrada a Deus. Não tem como. O Espírito Santo de Deus está na vida do servo e da serva de Deus. Ô irmãos, isso é tão profundo, porque agora o Espírito Santo de Deus dentro da tua vida, ele não está mais sobre, não está mais ao lado, ele agora está dentro de cada um ser humano. Cada um ser humano, cada um servo de Deus que anda com Jesus, tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Aleluia. E você com o Espírito Santo de Deus morando dentro de você, você não faz o que você quer. Quando você é guiada por Ele, você não faz o que você quer. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, faz somente a vontade do Pai. Louvado seja Deus. Isso não quer dizer que não vai vir vontade de fazer outras coisas. Mas o Espírito Santo de Deus dentro de você vai lhe conduzindo, vai lhe orientando, vai lhe ajudando e você vai conseguir andar com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Então, aqui você já entendeu. Antigo Testamento vinha sobre alguns homens. Novo Testamento estava ao lado por meio de Jesus Cristo, porque nele existia toda a plenitude da divindade. E hoje o Espírito Santo de Deus foi derramado para todo o crente em Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos agora para 7 símbolos do Espírito Santo, que é exatamente o tema da nossa aula de hoje. Estamos trabalhando o símbolo do Espírito Santo. Vou estar enviando esse material completo, com toda a base bíblica, para os meus alunos. Mas eu vou resumir aqui rapidinho para você.
os 7 símbolos do Espírito Santo. O primeiro símbolo é água. Segundo, óleo, fogo, selo, rio, vento e pomba. Meus irmãos, primeiro a gente entende que a água, o próprio Jesus diz, porque derramarei a água sobre os sedentos. E você vai ver uma referência lá em Isaías 44, versículo 3, que fala assim: derramarei o Espírito sobre tua posterioridade. Então aqui é a promessa do Espírito Santo. Sobre o óleo, a gente vai ver aqui: o teu Deus te ungiu com o óleo da alegria. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Então, biblicamente, a unção com óleo era para ungir 3 ofícios ministeriais, que são eles: para ungir profeta, para ungir sacerdote e para ungir reis. Vou também enviar toda a referência bíblica para você acompanhar. Então, o óleo na Bíblia era usado para ungir 3 ofícios, que são eles: profeta, sacerdote e rei. Então aqui a gente já pode ver a água, porque Deus prometeu que ia derramar sobre os sedentos. Também acabamos de ver o óleo, né, a unção, para que servia, né? O Espírito Santo, como óleo, ungiu a Jesus para o início do seu ministério, né, aqui na terra. Então você vai ver isso em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. E Atos capítulo 10, versículo 38. Agora, irmãos, o fogo. O fogo você vai encontrar aqui: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3 e o versículo 11. Biblicamente, o fogo é o sinal da presença de Deus no Antigo Testamento. Então, biblicamente, o fogo era sinal da presença de Deus. E aí você vai ver o rio. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 38. E o 5, que é o selo. O selo, meus irmãos, vai falar exatamente do Espírito Santo, o qual também nos selou, né, nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. E agora vamos ver o 6, que é o último o penúltimo selo do Espírito Santo, o vento. O vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 8. O vento suave, o vento do Espírito Santo, indica uma tranquilidade, direção de Deus para os seus filhos. Gênesis 8, 1. E agora vamos ver a pomba. A pomba, meus irmãos, é o Espírito Santo. Veja só. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Lucas 3, 22. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 16. João Batista, o profeta, viu o Espírito de Deus descer do céu como pomba e pousar sobre Cristo. João 1, 32. Então, pomba é exatamente o símbolo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora, meus irmãos, eu separei aqui uma coisa muito interessante: o revestimento de poder. O revestimento de poder é diferente. Então, tem o selo, né? O selo, ser selado com o Espírito, batizado com o Espírito, que vamos falar agora. Mas o revestimento de poder não é para salvação, não. Isso é muito interessante. O revestimento de poder não é para a salvação. Para quê? Revestimento de poder. Até que do alto sejais revestido de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. O revestimento é você estar vestido aqui, ou seja, os crentes, os irmãos que estavam ali para ser revestidos de poder, já eram salvos na pessoa de Jesus Cristo. Eles já eram salvos, mas estavam ali porque Jesus disse: olha, fica aí, até que do alto seja revestido de poder. Revestimento de poder é você estar vestido e colocar uma capa por cima, aí você está revestido. O revestimento de poder é para fazer a obra, é para fazer o serviço de Jesus.
é para trabalhar para o rei na terra. Mas o revestimento de poder não é salvação. Então é exatamente para um trabalho. Então está aqui, até que do alto seja revestido de poder. E Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês, para evangelizar, para fazer a obra do Espírito Santo, a obra de Deus. Agora, meus irmãos, 3 formas como ocorre o batismo do Espírito Santo. As 3 formas que ocorre o batismo pelo Espírito Santo, ou no Espírito Santo. A primeira forma é ação divina. Somente Jesus Cristo, somente o nosso Deus. Segunda, imposição de mãos. E terceira, ouvir a palavra poderosa de Deus. Então, as 3 formas de você ser batizado, né, com o Espírito Santo. Primeiro, é uma ação divina e não humana. Segundo, ele vem pela imposição de mãos. E terceiro, ao ouvir a poderosa palavra de Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. E agora, o batismo no Espírito. O batismo no Espírito é uma coisa, e selado com o Espírito é outra coisa. Meus irmãos, a pergunta que mais recebemos é: irmã, tem muita irmã que pula, que sapateia, que roda, que fala em línguas estranhas, mas tem a língua grande, fala de todo mundo. Aquela mulher não é convertida, não. Que ela fala em língua estranha, ela é isso. Minhas irmãs, eu vou dizer uma coisa. Uma coisa é você ser batizado com o Espírito Santo. E outra coisa é você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro, existem 3 fontes: humana, diabólica e divina. Isso é muito sério. Mas infelizmente, existe gente que pula, sapateia, que faz o que for, fala em línguas, mas não é do Espírito Santo. Infelizmente existe isso. Não era para ter, mas infelizmente existe isso. Tem muita gente que a fonte é diabólica. E já tem outros que essa fonte é humana e não é divina. Então a gente nunca sabe quando uma pessoa realmente está ali falando em línguas, profetizando, se realmente não tiver o discernimento de espírito, porque está muito confuso hoje. Se você abrir uma rede social, irmãos, o que mais você vê é pessoas profetizando, pregando, falando em línguas estranhas. E você sabe, quando vai analisar a pessoa, na verdade, ali não é uma fonte divina, é uma fonte diabólica. Mas engana muitos. E é bíblico que muitos serão enganados. Porque veja você, se existem 3 fontes de profecia, 3 fontes de profecia existem. A humana, que vem do ser humano mesmo, a diabólica, que vem do diabo, e a divina. Então são 3 fontes de profecia. Se você não tiver o discernimento de espírito, você vai ser enganada. Mas se você buscar o discernimento de espírito, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a discernir para não ser enganado. Então existe diferença, irmão, porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela produz frutos. E um dos frutos é digno de arrependimento. A pessoa é transformada. Ela não vive mais somente por viver. Ela entende que vive para agradar a Deus. E se é para agradar a Deus, a vontade de Deus é quem prevalece na vida dela. Então ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Percebe o que eu falei no começo da aula? Tem pessoas que até recebem o Espírito Santo de Deus, mas não deixam ele fazer morada. Não limpa o coração, não abre o coração para ele fazer morada. Ele vem e se retira, porque ele não pode ficar em um lugar imundo. Aí você diz, mas um dia ela profetizou, um dia ela falou, mas ninguém sabe. Então por isso que é perigoso querer, irmãos, entender as coisas sem antes orar e buscar o discernimento do Espírito. Mas aqui voltando para o nosso assunto, batismo no Espírito é uma coisa, e selado com o Espírito é outra.
Quando os discípulos ficaram para esperar ser cheios do Espírito Santo, eles já eram salvos. Por quê? Porque a pessoa, quando aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, a Bíblia diz que na mesma hora ele é selado com o Espírito Santo, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Se morrer no outro dia, ele aqui já foi selado pelo Espírito Santo de Deus. É propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Eu não sei se você já viu, e creio que muita gente sabe, que no interior, geralmente, os fazendeiros costumavam marcar o seu boi como propriedade dele. Ele marcava, colocava lá uma letra para poder identificar que ali tinha dono e quem era o dono. Então o Espírito Santo de Deus, ele vem para a nossa vida quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador e sela, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, isso é lindo. Só que o batismo com o Espírito Santo é exatamente para fazer a obra de Deus, ser batizado. Uma das evidências é falar em línguas, mas também o crente que recebe o batismo com o Espírito Santo, ele agora entende que precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe na vida dele. Então, meus irmãos, fica aqui um ponto para a gente analisar. Buscar o discernimento de espírito e entendendo que profecias têm 3 fontes: humana, divina e diabólica. Hoje encerramos a nossa aula e vou enviar esse material para vocês. E a aula de hoje é exatamente os símbolos do Espírito Santo.